pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de matemática? Hoje vamos conversar sobre estatística. Você vai precisar do seu material básico para anotação, lápis, borracha, apontador e também uma folha de papel quadriculado. Enquanto você organiza aí o seu espaço e o seu material, já pode também dar início aos registros da aula de hoje, colocando a data e o nosso conteúdo, estatística. Um tempinho lá para vocês e já começamos a aula. Prontos lá? Vamos começar então a nossa aula de hoje? Muito bem, relembrando, na aula passada conhecemos a história do homem que amava caixas. A partir dessa história, discutimos alguns conceitos ali de geometria, da geometria espacial, os sólidos geométricos que aparecem ali na tela. Esses sólidos geométricos eram separados em dois grupos diferentes, de acordo com características semelhantes. Um deles era o grupo dos corpos redondos, que eram sólidos geométricos mais arredondados, e o outro, o grupo dos poliedros. Nos poliedros, todas as faces são figuras planas, quadrados, triângulos, retângulos e vários outros. Bem, nos poliedros ainda podíamos fazer dois grupos diferentes, porque tem características diferentes. Observem lá, os prismas e as pirâmides. Você lembra o que são os prismas e as pirâmides? Qual é a diferença entre os sólidos desses dois grupos? Exatamente, a diferença está no formato das suas faces. Lá nos prismas, observem aqui, todas as faces laterais têm o formato de um retângulo. Olha lá, retângulos, retângulos nas laterais. E aí, as bases em cima e embaixo podem ter um outro formato e é ele que vai definir o nome desse sólido. Aqui temos o prisma de base pentagonal, já que a figura da base é um pentágono. Prisma de base quadrangular, figura da base é um quadrado. Prisma de base triangular. Por outro lado, nas pirâmides, a figura plana que forma as laterais desses sólidos é o triângulo. Sempre triângulos nas laterais. A figura da base, as pirâmides têm apenas uma base, é que vão dar o nome desse sólido. Olha lá, base quadrada, pirâmide quadrangular. Base formada por um pentágono, pirâmide de base pentagonal. E a base formada por um hexágono é a pirâmide de base hexagonal. Quantos conhecimentos, não é verdade? E a geometria pode ser observada em toda parte aí no nosso espaço. Mas hoje nosso assunto é outro, estatística. Hoje não temos história. Para começar, observem lá este símbolo. Você reconhece esse símbolo? Já viu em algum lugar?
O que será que ele te lembra? O que será que ele significa? Ah, quem lembrou das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos, acertou muito bem, é o símbolo característico aí dos Jogos Olímpicos e ele tem um significado. Os aros coloridos que formam este símbolo representam a união entre os 5 continentes. Observem lá em ordem alfabética: África, América, Ásia, Europa e Oceania. Então está representando ali nesse símbolo a união entre os povos de todos os continentes. E a origem dos Jogos Olímpicos? Foram criados na Grécia por volta do ano de 2500 antes de Cristo. É muito tempo, né? Em homenagem aos deuses do Olimpo. Podemos estudar muitas histórias aí acerca dos Jogos Olímpicos a partir desse tema, mas na aula de hoje nós vamos estudar matemática. Os atletas se reuniam na cidade de Olímpia e disputavam algumas modalidades esportivas. Só por curiosidade, dá uma olhada em quais eram essas modalidades: boxe, remo, corrida, luta livre, salto em comprimento, corrida de mensageiros e trombeteiros. Olha só, umas modalidades diferentes, né? Que faziam sentido ali, principalmente a última, corrida de mensageiros e trombeteiros, que específico, né? Faziam sentido para aquela época. E hoje, quantas serão as modalidades que nós temos nos Jogos Olímpicos? Mais ou menos do que essa quantidade que tinha nessa época? Bem mais, né? Ó, dá uma olhadinha lá. Hoje, atualmente, os Jogos Olímpicos têm competições de todas essas modalidades. São 33 modalidades olímpicas ao todo. As Olimpíadas aconteciam desde os primeiros tempos a cada 4 anos. Já nos tempos modernos, na Segunda Guerra Mundial, no momento em que houve os Jogos Olímpicos, a guerra também teve um intervalo nesse período. Joia? Dá uma olhadinha lá. A cada 4 anos, uma cidade de um país diferente é escolhida para sediar os Jogos. Os Jogos acontecem sempre numa cidade e tem que variar, não pode ser do mesmo país em sequência. Por exemplo, já aconteceram jogos ali, as últimas edições, Barcelona, Atenas, aqui no Brasil, Rio de Janeiro, Tóquio foi a última edição dos Jogos Olímpicos, lá no Japão. Em 2020, nos Jogos Olímpicos de 2020, que aconteceram em 2021, por uma situação atípica aí que vivemos, foi a segunda vez que os Jogos aconteceram no Japão. Em Tóquio, 1964, e na mesma cidade voltou a acontecer então nas Olimpíadas de 2020. Quanto tempo será que se passou entre as duas Olimpíadas sediadas no Japão? Quanto tempo será? Uma aconteceu em 1964, a outra na Olimpíada de 2020. Quanto tempo será que se passou de um momento para o outro, da primeira à segunda vez que o Japão sediou os Jogos Olímpicos na cidade de Tóquio? Vamos fazer uma tentativa? Um tempinho lá para vocês.
Vamos verificar? Para responder a esse problema, quanto tempo se passou da primeira edição lá dos Jogos Olímpicos, que foi sediada em Tóquio, no Japão, em 1964, até a segunda, que foi nos Jogos Olímpicos de 2020. Nós vamos utilizar a estratégia da reta. É uma reta numérica que para nós aqui vai representar a linha do tempo. Observem lá na tela. A primeira edição foi em 1964. Precisamos descobrir quanto tempo se passou até 2020, mas vamos aos poucos, acrescentando de 10 em 10 anos. 1964 até 1974 se passaram 10 anos. De 1974 até 1984, mais 10 anos. 1994, novamente 10 anos se passaram. 2004, 2014, mais 10 anos. Por que fazemos como 10? Porque é mais fácil adicionar de 10 em 10. De 2014, se adicionássemos 10, agora iríamos para 2024, mas não, foi nos Jogos Olímpicos de 2020. Então agora temos que parar um pouquinho. De 2014 até 2020, quantos anos se passam? Exatamente, olha lá, mais 6 anos. Então, de 1964 até 2020, foram 10, 20, 30, 40, 50, 56 anos se passaram. Porém, os Jogos Olímpicos de 2020, sabemos, aconteceram em 2021. Então, temos que acrescentar mais um ano. Olha lá na tela. De 2020 até 2021, um ano se passou. Portanto, ao todo, de 1964 até 2021, se passaram 57 anos. Uma vida inteira, não é? Bacana. Quantos países será, mais uma curiosidade aí dos Jogos Olímpicos, participam das Olimpíadas, participam desses Jogos? Quantos países, você sabe? Bem, depende. Esse número, essa quantidade de países vem se alterando ao longo do tempo. Observe ali na tela algumas informações. Aqui nós temos alguns anos em que aconteceram os Jogos Olímpicos. Não tem todos, é claro, apenas alguns para ilustrar. 1896 é o primeiro que aparece aqui no nosso quadro. 2021, o último, refere-se aos Jogos Olímpicos de 2020. Vamos explorar esse quadro para ver de que forma essas informações aparecem ali? Observem só. Temos algumas colunas. A primeira dela, olha lá na primeira linha, ela corresponde à informação do ano. Nessa coluna, vamos encontrar, portanto, anos: 1896, 1920, 1952, 1988, alguns anos em que aconteceram Jogos Olímpicos. Na coluna seguinte, cidade-sede, vai aparecer para cada edição dos Jogos Olímpicos que constam ali na coluninha do ano, vai aparecer em que cidade aconteceram os Jogos Olímpicos. Por exemplo, em 1896, a cidade que sediou esses Jogos foi Atenas, na Grécia. E em 2004,
Também Atenas na Grécia. Então as cidades podem sim sediar os Jogos Olímpicos mais de uma vez. A coluna seguinte, número de países participantes. Em 1896 eram 14 países apenas e em 2021 206 países. A participação, então a quantidade de países participantes vem aumentando e aumentando bastante ao longo do tempo. Na última coluna temos, por fim, o número de atletas ao todo que participou de cada edição aí dessas selecionadas dos Jogos Olímpicos. Em 1896, 241 atletas homens, não tinha mulheres. Já em 2021, foram 11.090 atletas ao todo, sendo que desses, 5.704 eram atletas homens e 5.386 mulheres. Bem, quanto à pergunta, quantos participam dos Jogos Olímpicos? Para descobrirmos as respostas referentes a essa pergunta, precisaríamos nos atentar aqui à coluna, a terceira coluna, que é onde traz essas informações. É muito importante a gente aprender a ler os dados apresentados em forma de quadros, tabelas e também de gráficos que vamos ver ainda hoje. Começando já! A partir daquele quadro que vimos na parte anterior, nós temos aqui a representação dos mesmos dados em um gráfico. Observem que ali o nosso quadro está um pouquinho menor, porque não aparece o número de atletas, apenas de países participantes, que é o nosso foco. Foi a pergunta inicial: quantos países, afinal, participam dos Jogos Olímpicos, não é? Então pegamos essa informação ali do nosso quadro, observem lá na tela, e representamos aqui na forma de gráfico, um gráfico de barras. Um gráfico de barras onde na parte de baixo, olha só, você está observando aqui alguns números, 1896, 1920, 1952. O que significam esses números? É a quantidade de países participantes? Ou é a quantidade, o ano do jogo olímpico, né? Da edição dos Jogos Olímpicos? Ah, é o ano. Então, caracterizamos ali, identificamos. Aqui, nessa linha horizontal, estão as informações referentes ao ano. E na vertical, portanto, a quantidade de países. Olha lá na tela qual era a quantidade de países participantes em 1896. Observem lá. Quantos? Isso, 14. Agora vejam só no gráfico de que forma essa quantidade 14 foi representada. Não tem o 14 aqui? E aí, como é que se representou? De maneira aproximada. 14 é menor do que 20. Já tinha sido marcado 20 aqui, então aproximadamente uma quantidade menor que 20, 14 ficaria nessa altura. E 1920, olha lá na tela. Quantos foram os países participantes nos Jogos Olímpicos de 1920? Ah, bem mais. Aliás, mais do que o dobro da outra edição de 1896, não é verdade? Foram 29 países. Olha lá no gráfico de que maneira está representada a quantidade 29. 1920 é uma quantidade que vai além de 20. A barrinha azul aqui está para cima dessa marcação 20, mas para baixo da marcação 40. É uma quantidade maior que 20, menor que 40, aproximadamente vai até aqui. Em 1952, observem lá, foram 69 os países participantes. Percebam que a barrinha correspondente ali ao ano de 1952 vai para além da marcação 60. É uma quantidade maior que 60, porém menor que 80.
e assim sucessivamente. De que forma você acha mais fácil fazer a leitura de informações? Na forma de um quadro ou na forma de um gráfico? Bom, depende também do motivo pelo qual eu estou fazendo essa leitura. Eu preciso de dados exatos ou podem ser apenas aproximados? Com o gráfico é possível observar claramente o quanto, em que proporção a quantidade de países participantes vai aumentando. Embora eu não saiba aqui exatamente que quantidade é. Para isso, eu precisaria consultar o quadro. Mais uma situação. De acordo com o gráfico, em quais anos dos representados no gráfico, não estão todas as edições ali dos Jogos Olímpicos, mas em quais daqueles anos representados a quantidade de países participantes foi maior que 150? Agora não temos aqui o nosso quadro para dar uma espiada, Só olhando para o gráfico, será que você consegue dizer em quais anos a quantidade foi superior, foi acima de 150 países? Observem lá, em 1896, quantos foram aproximadamente os países participantes? Em 1988, quantos foram? Em quais desses anos a quantidade ultrapassou 150? Um tempinho lá para vocês. Então, conseguiu identificar aí? Bem, observem lá no gráfico aonde estaria a quantidade 150. Olha lá. Quantidade de países que começa lá no zero, na vertical, e vai até 220. O 150 estaria mais ou menos aqui, na altura dessa linha vermelha. Quais os anos desses representados no gráfico, em quais anos a quantidade de países foi maior? Então, basta que observemos aí as barrinhas que ficaram acima da linha dos 150. São elas 1988, 2004, percebam que a barrinha está além, está acima, indicando uma quantidade maior do que 150. E também 2021. Interessante, Temos que exercitar bastante essa forma de leitura de diferentes interpretações aí dos gráficos. Mais uma perguntinha agora. Em que ano a quantidade de participantes foi de 69 países? Olha que interessante, agora não está pedindo para além ou inferior a uma certa quantidade, está pedindo com precisão exatamente 69 países. Olha que na barrinha aqui da quantidade de países não aparece o número 69. Então, o que fazemos? Exatamente, vamos por aproximação. Então, um tempinho agora para que você tente identificar em que ano desses representados aí no gráfico a quantidade de participantes foi de 69 países.
Conseguiu identificar? Onde estará o 69 ali naquele gráfico? Vamos observar? Aqui na quantidade de países estão marcadas, sinalizadas ali as quantidades 0, 20, 40, 60, 80 e aumentando. Bem, sabemos que 69 é uma quantidade maior que 60, porém menor que 80. Então, qual dessas barrinhas tem a altura aí mais ou menos nessa posição? 1952. Em 1952, a partir desse gráfico, é a única possibilidade, é o único ano em que poderia ter ali 69 participantes, precisamente. Joia? Mais uma situação. Em quais anos dos representados no gráfico a quantidade de países participantes foi menor do que 100? Menor do que 100, você já sabe, precisa identificar a linha correspondente à quantidade 100 e identificar em quais anos, quais colunas vão ali até uma altura menor do que o 100. Um tempinho para vocês. Então, conseguiu identificar em que anos ali, em que edições dos Jogos Olímpicos a quantidade ficou menor do que 100, menos de 100 países participaram? Observem lá na tela. Sinalizamos aqui em vermelho a linha correspondente a exatamente 100 países participantes. Abaixo desta linha, portanto, com uma quantidade menor do que 100, nós temos 1896, 1920 e 1952. Nos outros anos ali representados no gráfico, a quantidade de países participantes, claro, está acima da linha do 100, foi maior do que 100. Agora é a hora da nossa anotação, é uma hora muito importante em que vamos fazer um registro bem bacana do que estamos discutindo aí na aula de hoje. Você vai começar copiando aí no seu caderno este quadro com as informações ali de 3 dos anos que comentamos, 1988, 2004 e 2021, e a quantidade correspondente aqui de atletas, né, que participaram em cada uma dessas edições. Copiou o quadro aí no teu caderno, bem caprichado e organizado, você ainda vai pegar uma régua e deixar preparado aqui um gráfico que vamos construir juntos. Observem lá. Você deve fazer o desenho traçado aqui de 2 retas que se cruzam, como essas aqui em azul. Depois, vamos preencher juntos, vamos construir juntos o gráfico. Além disso, além do quadro, além das 2 retas, também copie aqui esta legenda. Cada quadradinho que vamos utilizar, você aí na folha de papel quadriculado, eu aqui utilizando um outro material, ele vai representar para nós a quantidade de 1000 atletas. Quadro, legenda e as 2 retas que se cruzam, os 2 eixos. Bem caprichado, régua, lápis, bastante atenção e já voltamos.
Preparado para fazer o nosso registro, construirmos juntos aí esse gráfico de barras? Então, observe só. Você já copiou o quadro, você já copiou a legenda, que é bem importante, e também os eixos, as duas retas ali que se cruzam e que vão representar cada uma delas um tipo diferente de informação. Olha lá, aqui na reta horizontal nós vamos representar os anos. Quais anos? 1988, 2004, 2021. E na reta vertical, a quantidade. Quantidade de quê? Quantidade de atletas, olha lá. Então, os anos aqui e a quantidade. Perceba que a quantidade de atletas é muito alta, não é verdade? Como é que nós vamos conseguir representar mais de 8 mil? Mais de 10, mais de 11 mil atletas. Ah, nós vamos usar a nossa legenda. Vamos construir a cada quadradinho que você pintar, nós vamos ter o correspondente a 1000 atletas. Aqui eu vou colar quadradinho. Perceba que ali no eixo onde colocamos quantidade, eu coloquei aqui atletas. Pode ser representado de uma forma ou de outra. Vamos lá? Então, para a primeira, 1988, nós vamos ter que representar a quantidade total, 8.391. Vamos começar. 1.000. Cada quadradinho, de acordo com a nossa legenda, vale 1.000. 2.000. 3.000. 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000. Agora, 8.391, não posso colocar mais um quadradinho inteiro, porque chegaríamos a 9.000. Ah, então eu vou ter que pegar aproximadamente aí. Eu vou pegar um desses quadradinhos, não vou cortar exatamente ao meio, porque metade de um quadradinho corresponderia a 500. Então eu quero
um pedaço um pouco menor do que a metade. Um pouco menor do que a metade, aproximadamente, é o que vai representar aqui para mim o que falta para chegar no total aqui de 1988. Você vai pintar um pedaço de mais um quadradinho, não um quadradinho inteiro. Olha lá, então a quantidade 8.391 vai estar representada aproximadamente nessa altura. Bacana, né? Agora, o próximo, 2004, temos que representar a quantidade 10.625. Vamos começar. 1.000, 2.000, enquanto eu colo os meus quadradinhos, você pinta aí na sua folha de papel quadriculado. 3.000, 4.000, 5.000. Será que essa barra vai ficar mais alta ou mais baixa que a anterior? 6.000, 7.000, 8.000 e vai além, a quantidade é maior. 9.000, 10.000. Posso pôr mais um quadradinho? Não, porque aí chegaremos em 11.000. Observe lá na tela qual é a quantidade. É 10.625. Então, pego mais um quadradinho e dessa vez eu quero uma parte, um pedaço que seja um pouco maior que a metade. Vamos representar aproximadamente. Você pinta aí mais uma parte de quadradinho, a quantidade é 10.625. 10.625. Então, agora, para representar a quantidade 11.090 no ano de 2021, vamos começar a pintar aí os seus quadradinhos enquanto eu vou colando os meus. Representei 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Você já deve ter pintado 5 quadradinhos aí só nessa barrinha. 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, já estamos quase lá. 10.000, é um pouco mais de 11.000. Então, 11 quadradinhos ao todo representaria a quantidade de 11.000 atletas, mas são 11.090, é um pouco mais. Então, vamos novamente, eu vou pegar aqui mais um quadradinho e cortar um pedacinho dele, pequeno. Você pode pintar mais um pedacinho do próximo quadrado aí do seu papel quadriculado. E aqui vamos ter mais ou menos, aproximadamente, a representação da quantidade 11.090. Registra lá no seu gráfico também. Valores, claro, aproximados. Ficou bonito o nosso gráfico, hein? Você pode concluir depois o seu, passando uma canetinha, deixando ele com mais destaque, né? Bem caprichado, para deixar o seu registro aí no caderno. Observe lá na tela, então. Registramos aqui, representando a quantidade 8.391 com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos inteiros e mais um pedacinho. A quantidade 10.625, que corresponde ao ano de 2004, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos e mais um pedaço. E a quantidade 11.090,
que corresponde ao ano de 2021, são os Jogos Olímpicos de 2020, não é? Na verdade, temos ali representado por quantos quadradinhos inteiros? Isso, conta lá comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos inteiros e mais um pedacinho. Bacana, né? Então, registro feito, prontinho, vamos continuar. Agora é a hora do nosso quiz, nossas perguntinhas finais. Que cidade sediou os Jogos Olímpicos em 2021? Atlanta, Japão, Rio de Janeiro ou Tóquio? Ah, você lembra bem, foi um acontecimento recente até, não é? Então, alternativa D, foi Tóquio. Quantos países a mais participaram das Olimpíadas de Tóquio em 2021 em comparação com as Olimpíadas de 1988? Observem lá na tela, então, lá no gráfico, a barrinha correspondente aos participantes, aos países participantes em 2021 e em 1988. Olha só, em 1988 foi aproximadamente 160, perto de 160, olha lá, tá bem próximo a linha que sinaliza os 160. Em 2021, a alturinha da barra vai até bem próximo à linha que representa 200. De 160 para 200, que quantidade foi? Vamos contar de 10 em 10? 160 mais 10, 170. Mais 10, 180. Mais 10, 190. Mais 10, então contamos aqui 4 vezes, olha lá, 10 anos. 40 aproximadamente, tá? Vamos ver aqui? A quantidade 40. Ela fica entre 5 e 10? Ela fica entre 10 e 20? Entre 20 e 30? Ou entre 30 e 50? Exatamente, é uma quantidade maior que 30, menor que 50. Portanto, a alternativa correta, a letra D. O que aprendemos hoje, então? Olha lá, informações, aí algumas curiosidades sobre os Jogos Olímpicos e também exercitamos nossas habilidades de leitura e interpretação das informações apresentadas em quadros e gráficos. Muito legal, né? Por hoje era isso, fique atento aos gráficos que vão aparecer aí no seu dia a dia, porque agora você sabe fazer a leitura e até a próxima aula. Tchau, tchau!